Oi, gente, como eu prometi para vocês, estou entrando aqui e já também com o professor Renato. Professor Renato, agora sim, olhando a sua imagem fica bem melhor, né, professor Renato? Não dava, Sem né? dúvida. A gente ficou lá tentando conversar e não deu. Vamos falar do dia de hoje? Vamos falar do dia de hoje, que está Vamos, terrível. Eu achei que fosse melhorar, mas só piorou, professor. Tá? Vamos lá. infelizmente. A bala era para ser de prata. O depoimento de Moro foi vazado, fizeram um escarcéu danado, dizendo que ele iria revelar coisas importantíssimas lá. Veio bala de festim, na minha modesta opinião, mas eu quero ouvir a do professor Renato Gomes. Sejam todos bem-vindos. Tá todo mundo chegando nessa velocidade que eu amo, que vocês querem ouvir a fala do professor Renato. A minha primeira pergunta é a seguinte: nós tivemos acusado pelo Moro, e hoje foi retratado, vou pegar alguns pontos do depoimento dele. Ele diz a todo momento lá que ele não estava incriminando o presidente. Se ele está dizendo de cara que ele não está incriminando o presidente, por que tem um inquérito? Nisso ele falou a verdade. Desde a primeira live, eu disse, né, eu me manifestei de acordo com a análise, de que ele apenas fez juízo de valor sobre algo futuro que sequer fatos do presente aconteceram que embasasse essa dedução. Ou seja, ele criou na cabeça dele uma situação imaginária. Então, obviamente, isso nem indícios são. A lei de abuso da autoridade, especificamente o artigo 27, considera crime a requisitar a instauração de inquérito policial ou instaurá-lo para investigar fatos sem que haja indícios. O inquérito em si é ilícito. Então, ele fez uma declaração mais do que óbvia. Mas os de sempre estão fazendo o quê? Estão argumentando que ele teria cometido, o presidente da República, o crime de coação e o crime de administração. Explica isso pra gente. O que eles estão querendo imputar ao presidente? Olha, eu fico até envergonhado. Vixe. Que pessoas, teoricamente, de notório saber, digam isso, certo? Por quê? Como um presidente na República, no exercício de um poder legal, um poder que a lei lhe permite, pode estar coagindo um subordinado apenas por lhe dar uma ordem. Um subordinado que exerce um cargo de confiança, demissível a qualquer momento. Então, que coação é essa? Para a existência de coação, o ato não deve ter força de lei. Então, o presidente nada mais fez do que manifestar o seu interesse em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, que é um ato de natureza política. Naturalmente, é sim uma intervenção política, mas daí você não pode concluir que seja um ato ilegal. Outra consideração que ele coloca aqui, professor, outra consideração que ele coloca aqui é que o Moro, ele tinha acesso às investigações sigilosas. Poderia ter, enquanto ministro da Justiça? Ou isso também não era possível e, portanto, ele estava cometendo ato ilegal e querendo atribuir ao presidente algo que ele já estava fazendo lá? Me causa muito estranho. Eu vou falar sobre o ponto de vista de quem está assistindo isso tudo, professor, ver se tem alguma coerência. Se o presidente da República não pode ter acesso a investigações sigilosas, porque se trata de um organismo, que é a Polícia Federal, que ainda que esteja atrelado ao Executivo, não tem que dar satisfação ao Executivo da maneira que a gente imagina, porque algumas operações são sigilosas, por que teria que dar ao ministro, que é quem se reporta ao presidente da República? Então, o filtro é o ministro? É ele que determina o que pode chegar ao presidente ou não? Como eu digo, o direito brasileiro é um direito esquizofrênico. Tudo é possível. É a mesma coisa do que um general não poder ter acesso às informações sigilosas, mas o seu inferior, o coronel, subordinado a ele, ter acesso. Não faz o menor sentido, é ilógico, irracional. Se o Sérgio Moro tem direito a determinadas informações, obviamente que o presidente superior hierárquico, a quem ele está subordinado, chefe do poder executivo, de governo e de Estado,
mais do que nunca, deve ter direito às mesmas informações. É o que eu imaginava. É juridicamente impossível defender o contrário. E nós temos um outro episódio aqui que marcou também, que vale a pena a gente mencionar e divulgar, é que nessa passagem ele argumenta, e hoje o presidente, na saída lá, ou na chegada do Palácio Alvorada, mostra prints, já que o Moro mostrou, ele mostrou prints também que foram retirados de uma meia conversa, que isso que eu acho perigoso, né? Então você cabe em várias interpretações quando você printa um trecho e não todo do contexto. Isso aí configuraria em crime? Configura nada. Não configura nada. O que é um print? O que significa isso? Qual o contexto? Qual o fato que leva o que caracteriza um indício para justificar a abertura de um inquérito? Ou seja, não tem nada. Isso aí é apenas, como o presidente está falando, é fofoca. É fofoca, curiosidade. É isso que eu sinto. É a amostragem de conversa para matar a curiosidade alheia. Né? Mas não parou, não. Aí tem mais fofoca. A fofoca agora é que eles querem levar os generais, todos que estão no entorno do Bolsonaro, inclusive envolver a deputada federal, Carla Zambelli, bem como o Valeixo, bem como todos aqueles que estariam ali, para serem ouvidos. Ouvidos do quê? De um crime que supostamente o presidente da República teria cometido? Olha só que coisa estranha, coisa de doido. Essa que é a realidade, é um circo jurídico tupiniquim, aqui numa metáfora. Esse inquérito foi aberto ilicitamente, por abuso de autoridade, artigo 27 da nova lei de abuso de autoridade. Tudo que está acontecendo, a intenção é de instruir, de criar fatos para justificar as alegações do Sérgio Moro. Para a criação desses fatos, eles estão forçando, estão criando situações de modo que colham depoimentos. Daí eles vão construir uma narrativa para identificar algo que esteja proibido em lei, algo que caracterize algum delito. Agora, partindo do princípio que o inquérito é ilícito, não vejo por que os convidados a deporem irem, certo? A questão eles podem recusar? Sem dúvida. Agora, eles podem dizer, não vou depor. Eu digo o seguinte, vem uma ordem de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Quem pode impugnar uma ordem do Supremo ilícita? Presidente da República. O presidente da República deve dar o respaldo a seus subordinados para não irem se eles não quiserem ir. Se eles quiserem ir... Não estaria contrariando o PGR? Porque se o inquérito é ilícito, o presidente não é obrigado a cumprir ordens ilícitas. A questão toda é, tudo isso está se fazendo para buscar uma incriminação do presidente no inquérito que começou sem indícios de que ele tenha cometido qualquer crime. Aliás, foi julgado, que já foi julgado previamente, porque quando ele impediu a posse do Ramagem, ele já estava ali acreditando que estava um crime em curso. Não é isso? Pois é. Essa foi a leitura. É uma dedução que se faz. Porque o Ramagem é honesto. O Ramagem é honesto. Sim. Uma pessoa que atenderia todas as características, necessidades para a ocupação daquele cargo. Né? Tecnicamente, ele estava pronto. É um homem da instituição. Quem indicou o presidente, que é um homem que foi eleito pelo mais de 57 milhões de votos e pelo que eles ficam tristinhos, vocês ficam tristinhos aí. Não, deixa eu aproveitar agora, professor. Professor, deixa eu aproveitar. Vocês ficam tristes aí, né? Vocês ficam se mordendo, né? Como é que pode? Em plena Covid, o povo vai para a rua e diz, nós estamos entendendo o que vocês querem fazer aí, não vão fazer não. Não vão fazer não. E aí eles ficam apavorados. E tem mais novidade. Você pensa que parou? Parou não. Ele impediu o Ramagem de assumir. Aí o presidente da República recuou em nome da boa vizinhança. Eu interpreto assim, em nome da boa vizinhança. Não, vamos brigar lá com aquele povo não. Vamos brigar não. Lá são 11, aqui são 57 milhões, já perderam. Vamos seguir. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma outra pessoa. Não pode. Não pode. Eles quase impediram a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal. Foi por pouco. Aí foi orientado lá no STF, para de implicar com o Bolsonaro. Você viu o apoio que o Bolsonaro tem na rua. É assim que funciona. Aí o que fez rapidamente? O ministro
né, Celso de Mello, enviou aquele ofício ao Toffoli dizendo, não, vamos evitar aqui decisões monocráticas, vamos fazer mais pelo plenário, porque o plenário tem um peso, ainda que seja todo o plenário, não tem peso nenhum. É isso, professor? Olha só, é muita coisa estranha. Olha, esse ofício do Marco Aurélio, que foi referendado pelo Luiz Fux, para dar força a decisões de plenário, isso aí não passa de um verniz jurídico para mascarar, diz uma autoblindagem, para mascarar a ideia de que uma decisão plenária pode tudo. Ninguém contesta o que eu venho falando, o STF não tem a última palavra sempre. O STF não pode manipular princípios ignorando regras constitucionais de modo a usurpar competências do presidente da República e do Congresso. Certo? Quando o STF manipula princípios, ele inviabiliza a previsibilidade do direito de todos nós, cidadãos. O direito foi feito para nós os compreendermos. Certo? Pois bem, então a questão principal é o STF não tem a última palavra e é indiferente que uma decisão seja monocrática ou plenária. O principal é o conteúdo da fundamentação. Eles vão continuar ignorando as regras de competência do presidente da República, atropelando o que a Constituição e as leis dizem, manipulando princípios, enxertando os valores que quiserem, com fundamentações insustentáveis, cheias de incoerência, que qualquer pessoa inteligente percebe que não se sustenta. A ilicitude ela é comprovada quando não se identifica a proibição normativa violada expressamente pelo presidente da República. Onde eu violei a Constituição? Onde foi violado, qualquer cidadão comum deve perceber, deve identificar isso. Não é uma violação criada por interpretação, fazendo referências à própria jurisprudência e a princípios cujo conteúdo são preenchíveis a bel prazer. Isso é uma coisa. A outra coisa é em relação a... Você estava falando em relação a do Ramagem, né? Sim. Eles tomaram do Ramagem, eles tomaram por princípio que ele é alguém que não poderia, de alguma maneira, assumir o cargo. Não pode, ele não poderia, tanto é que foi impedido e o Bolsonaro acolheu. Né, naquele momento. Hoje, eu li agora há pouco, que o Alexandre de Moraes deu outra liminar para 10 dias o Bolsonaro se explicar sobre a situação do Ramagem na ABIN. Olha que coisa interessante. Né? Tem um princípio geral de direito que diz o seguinte: ninguém pode se valer da própria torpeza para se beneficiar em prejuízo alheio. O Alexandre de Moraes, ele expressamente atropelou uma competência do presidente da República. Foi um fato surpresa que gerou muita repercussão. Pois bem, Bolsonaro nomeou Ramagem, ele não quis fazer o que deveria fazer, passou por cima da ilicitude do Alexandre de Moraes. O que ele fez? Ele nomeou um outro, certo? E colocou o Ramagem de volta na ABIN. Agora o partido... o posto dele, né? O PSD. Exatamente. Agora o MBL, se eu não me engano, acionou também a justiça questionando, querendo impugnar a volta do Ramagem para a ABIN. E o Alexandre de Moraes quer esclarecimentos. Isso é de uma ousadia institucional, eu diria de uma violência institucional afrontosa ao Poder Executivo. Para você ter uma ideia, vocês que estão me assistindo, o artigo 23 da Lei de Segurança Nacional diz lá que é crime incitar subversão da ordem política e social. Subversão, criar transtornos, criar desordens, criar instabilidades, certo? Que afetem a bases do regime democrático do Estado de Direito. O Executivo é um poder pilar do Estado de Direito, de uma democracia. Ainda, o artigo 18 da Lei de Segurança Nacional diz que é crime contra a segurança nacional também tentar impedir que o Poder Executivo exerça suas prerrogativas.
Aonde está isso, professor? Tá artigo 18 da Lei de Segurança Nacional. Está lá expresso. Certo? O que o Alexandre de Moraes está fazendo é crime contra a segurança nacional. Cabe muito bem, aí o que pode ser feito? Como é que você prende uma pessoa, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que está cometendo um ato dessa gravidade? Você tem uma possibilidade muito plausível. Né? Por quê? Não dá para você pedir para o Ministério Público processar. Né? Porque crimes contra a segurança nacional é julgado no STM. É um caso típico de aplicação da Lei da Garantia e da Ordem, exatamente porque o ato dele causou desordem institucional. Você convoca as Forças Armadas, aí o ministro da Defesa assume, prende o ministro, que vai responder segundo os artigos 30 e seguintes, junto ao STM. Enquanto não houver uma reação dura do Executivo em relação a esse tipo de afronta ao regime democrático, isso não acabará. Uma pergunta que pode ser levantada, mas e os juízes de primeira instância que estão fazendo as mesmas coisas, seguindo o mau exemplo do Alexandre de Moraes? Cabe a mesma medida? Digo tranquilamente, sim, juridicamente sim, mas politicamente é pertinente? Digo que no momento não. Por quê? Porque o juiz de primeira instância seria quase que um boi de piranha. Ele está seguindo o mau exemplo do órgão de cúpula, uma jurisprudência fabricada arbitrariamente. Certo? Daria margem a narrativas de que o presidente está abusando da força só porque é um juiz de primeira instância. Enquanto, contra o ministro do Supremo, ele não faz nada. Percebe? A narrativa. Então, politicamente, não é pertinente agir assim com o juiz de primeira instância. O que fazer com o juiz de primeira instância? Simples. Representação no CNJ, você representar no Ministério Público, que é responsável por entrar com ação penal por abuso de autoridade contra esse juiz, contra crime, contra a segurança nacional também. Certo? O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, além da prisão, o presidente da República pode sim pedir o impeachment junto ao Senado Federal. Prendendo um ministro que comete esse crime bárbaro contra o regime democrático, colocando o Poder Executivo na parede, eu tenho uma íntima convicção de que tudo se arruma. O sistema de freios e contrapesos se arruma, o judiciário desperta para a realidade e passa a respeitar o poder eleito por 60 milhões para governar o país. Essa é a mecânica. A punição seria para um juiz? Para um ministro? O ministro que comete o ato que gerou o transtorno, que impede o Poder Executivo de exercer as suas prerrogativas constitucionais e legais. E se esse ministro persiste em atender, e essas ações que estão sendo movidas? Reincidência. Quando ele faz uma vez, ele sendo preso, ele não vai conseguir reincidir. Certo? Só pode se falar em reincidência quando o ato é punido uma vez, depois ele reincide. Não seria caso de reincidência, até porque está havendo omissão do Poder Executivo em fazer valer o direito que está a seu favor. Quando a gente fala de intencionalidade, porque hoje eles estão dando destaque a isso aqui, ó. Uma mensagem trocada, vazada, que ele diz, o Bolsonaro, você tem dos 27 estados, né? Você tem 27 superintendências. Sim. Eu só quero uma, que é do Rio de Janeiro, que teria vazado isso. Eu vejo isso. Isso sim teria comprometido o Bolsonaro. E aí? Eu vejo isso. Eu poderia levar isso para dentro da psicologia, mas não é o caso. Isso é uma subversão da ordem. Isso é uma quebra de hierarquia e de insubordinação. Assim, quem teve formação militar, como eu tive, sabe o que é o respeito, sabe o que é a hierarquia, sabe o que é a disciplina. O ministro Sérgio Moro, ele foi omisso e conivente com o inquérito do Alexandre de Moraes e do Toffoli, que convocou o delegado Rossetti para comandar, invadir a casa do general Paulo Chagas, do Rodrigo Janot, certo? O inquérito ilícito, um delegado convocado, extraído lá
das barbas do comando do ministro Sérgio Moro a força pelo Supremo para cometer ilegalidades. O artigo 116, inciso 4 da Lei 8.112 é expresso: ilicitudes não se cumprem. O ministro Sérgio Moro, ele, pelo menos, deu a entender que ele não conhece esse dispositivo, ou ele manifestou um temor reverencial pelo STF. Ou foi aluno daquela escola que todos nós aprendemos que é a palavra final do STF. Pois é. Por outro lado, essa omissão em relação a ilicitudes flagrantes cometida pelo ministro da Suprema Corte, por outro lado, ele se sente encorajado quando o presidente da República lhe trata com respeito, lhe dá direito a conversar com ele a qualquer momento, portas abertas, e ele se acha no direito de infringir a autoridade. Ele se acha no direito de ignorar o fato que compete ao presidente da República trocar o comando da Polícia Federal. Você querer fazer uma troca que seja por interesse político não significa que haverá quebra da autonomia da Polícia Federal. Afirmar isso é fazer juízo de valor leviano. É chamar o representante da nação com 60 milhões de votos, que representa a soberania popular, de um irresponsável, inconsequente. Ou seja, há aí inversões de valores. A questão é axiológica, é moral por trás disso. E as pessoas acham normal. O sistema jurídico... Não, professor? O senhor não acha normal... A população que foi para a rua não acha normal, porque esse canal se propõe aqui a entregar a informação correta, não deturpada. Se você não assistiu, depois você tem que assistir a live anterior a essa aqui, da manipulação que acontece na imprensa para derrubar esse governo, para fazer você pensar que eles estão trabalhando pela democracia. Na verdade, o que nós estamos vivendo é uma opressão, uma militância judicial. É assim que fala? E digo mais, acrescentando nessa mesma linha, em relação ao artigo 23 da Lei contra os Crimes contra a Segurança Nacional, incitar a subversão da ordem política e social, o que, por exemplo, que um diretor de redação do jornal O Globo, da Rede Globo, está fazendo quando avaliza a manipulação de informações, as fake news, em âmbito nacional? Está subvertendo a ordem. Para mim é um crime. Está fomentando o caos. Está querendo jogar as pessoas contra o presidente da República. Está denegrindo, imputando fatos difamantes ao presidente da República, que é outro crime que está lá na Lei de Segurança Nacional. Cabe, da mesma forma, prisão pela GLO. Olha, o professor acabou de descrever o que está acontecendo de fato. Porque hoje eu provei, inclusive, na live anterior, com o mestre Ricardo Ventura, é o mesmo sobrenome, mas nós não somos parentes, dizendo o seguinte, que a construção que nós estamos vendo dia após dia, suprimindo, omitindo informações verdadeiras, está aí posta para todos nós. Não é Liliane que está julgando. Nós estamos vendo que, inclusive, eles sequer noticiaram que, na medida que o diretor-geral da Polícia Federal alçou o superintendente do Rio de Janeiro à condição de segundo homem da Polícia Federal, isso sequer foi divulgado. Precisou a gente vir para a rede falar para eles terem um pouquinho de vergonha na cara e terminar a notícia. Porque eles não queriam. Aí, sobre isso que eu quero falar. Colocaram a suspeita, veja bem, professor, é de uma canalice, é canalice, sem tamanho. Em cima disso, eles começaram a levantar outra suspeita de que seria que ele, na verdade, foi promovido
para que pudesse entrar nesse conluio, para que não revelasse questões que estão lá colocadas. Quer dizer, de novo, trabalhando e insistindo nessa questão de que o presidente da República é um quadrilheiro que tem ali os seus filhos e que, inclusive, estaria sendo acobertado como se a Polícia Federal fosse prestar esse papel de acobertar as questões que o presidente da República quer tanto alcançar. Pois só o que ele está pedindo e o que ele pediu o tempo todo fosse que revelasse, que investigasse, que entendesse que no Rio de Janeiro, agora eu preciso dizer uma coisa política aqui também, tá, professor? O Rio de Janeiro é o curral eleitoral do Bolsonaro. Ele é do Rio de Janeiro. Vocês entenderam? A família Bolsonaro é do Rio de Janeiro, eles foram eleitos. Tanto o senador Flávio, como o vereador o Carlos, e que inclusive tem lá, isso eu tenho que fazer essa lembrança a vocês aqui, o inimigo do Bolsonaro, que foi aquele que na esteira da popularidade do Bolsonaro, assim como foi aqui em São Paulo, foram eleitos governadores. Agora, quem manda na Polícia Civil? Só para vocês fazerem um raciocínio rápido. É o governador do estado que manda na Polícia Civil. O que estava acontecendo desde sempre lá no Rio de Janeiro? Todo momento querendo imputar o crime da Marielle nas costas do Bolsonaro. E quando não conseguiam no Bolsonaro, queriam imputar no do Carlos Bolsonaro, que por sua vez há uma perseguição clara, límpida, que só não enxerga quem não quer. O que ele precisava lá? De uma postura mais enérgica, inclusive da Polícia Federal. Quando o Bolsonaro diz que ele, na troca de mensagens com seu subordinado, que bem lembrou o professor aqui, porque enquanto ministro escolhido por Bolsonaro, ele devia obediência sim ao Bolsonaro, que era o seu Moro, começou a se rebelar. Não quero falar disso não. Nós temos um inquérito lá, promovido pelo seu Alexandre de Moraes, seu Toffoli, que quer pegar todos nós, tem que repetir isso toda hora. Não, tem uma historinha lá de 12, de que ele ficou sabendo pelo antagonista, tem uma história lá que eles vão perseguir os deputados. É perseguição política. Se persegue o presidente, não vai perseguir os deputados? Liliane, se esclarecer. E outra coisa que foi falado no depoimento do Moro, em relação a que não havia razão técnica para a substituição do Maurício Valeix. Isso aí, data vênia, isso aí não é verdade, certo? A partir do momento que o Maurício Valeix ratificou o relatório do delegado federal que concluiu que o Adélio agiu sozinho como um lobo solitário, havendo um monte de fatos ainda pendentes de apuração, como aquelas pessoas que ajudaram lá no tumulto, o álibi forjado na Câmara dos Deputados, no mínimo, houve indício de prevaricação por parte do ex-diretor-geral da Polícia Federal. Isso é razão técnica mais do que suficiente para a substituição, certo? Em relação também a uma pergunta que ficou sem resposta, e os generais devem prestar esclarecimentos naquele inquérito, se eles resolverem ir com aval do presidente da República, porque o inquérito é ilícito, eles podem ir, mas não são obrigados a dizer nada. Porque as conversas que eles sabem são conversas travadas com o presidente da República em relação de confiança, em questões relacionadas ao governo, certo? Em relação também à obrigação de o presidente da República apresentar as gravações daquelas reuniões ministeriais. Faculdade do presidente da República. Faculdade do presidente da República. Não precisa mostrar. Aliás, eu preciso dizer uma coisa aqui, olha, gente. É o único presidente da República, isso eu preciso contar, é o único presidente da República que tem todas as suas reuniões gravadas em áudio e vídeo. Quando você viu isso na história do Brasil? É o único presidente que sequer recebe qualquer pessoa do seu gabinete sozinho, é sempre acompanhado de um dos generais. Porque o general pediu? Não, porque ele exige. Fica aqui, vamos ouvir e começa a gravar em áudio e vídeo. É o único presidente da República que não permite que os seus ministros recebam sozinhos em suas salas. Tem que ter sempre mais de um e também gravada todas e passando, isso é praxe agora em Brasília. E tem que passar pela secretária e dizer qual é a pauta da reunião, a hora que entrou e a hora que saiu. Ora, um presidente que está tão preocupado em esconder
não faz isso de forma tão límpida e clara. Agora, é bem verdade que eles estão pedindo, porque o Moro se antecipou e disse, não, ele tem isso gravado e é importante ver que ele estava me pressionando. Eu vejo também como insubordinação, professor. Então, não estou errado, e o Brasil não está errado. O que eles querem transformar isso é realmente em acusação, como se o Moro estivesse na posição do presidente e pudesse negar alguma coisa. O importante que ficar claro, tudo isso só acontece por causa da falácia de que o Supremo Tribunal Federal tem sempre a última palavra. O Supremo Tribunal Federal, ele transforma algo proibido em permitido. E algo permitido ele proíbe. E ninguém fala nada. Então, essa narrativa, tudo que o ministro do Supremo Tribunal fala, é como se fosse lei. Isso acontece porque, eu já falei, vivemos numa prisão jurídico-cognitiva. Desde cedo, na universidade, nós aprendemos isso, que o que o Supremo fala é incontestável. E hoje, as decisões, a fundamentação não há mais necessidade. As decisões são puramente ideológicas, são narrativas que ninguém entende. O artigo de lei violado, isso você não vai achar. E aí, nós vemos outros juristas se manifestando, eu preciso dizer isso aqui, dizendo que está errado, está tendo sim invasão de poderes, aquela harmonia, aquele respeito e aquela linha tênue já deixou de passar. Por quê? Junto com a mídia, que quer que você acredite todo momento que os filhos do Bolsonaro são bandidos, né? Liliane, mas tem o quê? Já foi julgado, transitado, julgado, já foi condenado? Outra, sequer tem nenhum processo lá na Polícia Federal, o que tem na Polícia Federal, repito, é sim uma perseguição a cada um de nós, porque eles dizem que muitos aqui de nós somos propagadores de fake news e que estariam, inclusive, atentando contra a vida de alguns, né, no ataque ao STF maciço. E que é, inclusive, essa retórica, junto com o STF, que querem que você acredita que as nossas manifestações são antidemocráticas, né, e inconstitucionais. Fala um pouquinho sobre isso, professor, porque é só o que a gente ouve. Não, o presidente apoia... É assim o texto. O presidente Jair Bolsonaro, mais de uma vez, participou da manifestação popular em que apoia o fechamento do Congresso e também do STF. Eles colocam isso na nossa boca. Olha só, o presidente já disse que não apoia o fechamento. Isso aí já foi claro. Ó, você está escutando? Tá escutando? E nós também, e nós aqui também, né, professor? Eu já cansei em live também, aqui dizer que nós não queremos fechamento de nada. O que a gente quer, sim, é que tenhamos instituições firmes. Agora, tem os infiltrados, estão os infiltrados lá. Eu diria assim, eu quero que as instituições funcionem. Hoje elas não funcionam. Hoje elas deixam o país em paralisia. Sobretudo o Supremo Tribunal Federal. Certo? A gente está falando de quê mesmo? Eu perdi o fio de manifestações. Manifestações antidemocráticas e inconstitucionais. Olha só a loucura dessa narrativa. A democracia é a manifestação do povo. Manifestação do povo é um exemplo clássico. Manifestando o que ele quiser. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte Americana permite o discurso odioso. Ao ponto de você queimar a bandeira americana, é um ato legítimo de liberdade de expressão. Aqui no Brasil, você criticar, né, ou xingar uma instituição totalmente anacrônica hoje, como é essa composição, como essa composição do STF transformou o tribunal, acaba sendo ofensa. Ofensa a quem? Ofensa a quem? Ao Supremo Tribunal Federal? Não, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição. Ofensa porque os ministros não reconhecem os próprios erros, porque eles realmente se consideram supremos, eles levam isso ao pé da letra. Deixaram de ser humanos e são sobre-humanos. A forma como eles se manifestam, negando fatos, fazendo essas declarações como se fossem verdades absolutas, de um simplismo, né, um simplismo simplório, eu diria assim. É como se a palavra violou o princípio da moralidade. Acabou, o Supremo decidiu e é assim. Que isso?
Isso, na realidade, eu fico muito triste, né, em ver alunos de direito muito frustrados, né, pelo que está acontecendo. Né? É muito triste. Dá um desânimo na população, porque até nós, que não somos operadores do direito, ou seja, não somos advogados, não trabalhamos na área, fica muito claro, eu na comunicação, eu vejo muito claro o que eles estão fazendo de manipulação, inclusive com as notícias e com as narrativas. Os títulos são vexatórios, os títulos já condenam, quer dizer, aquele jornalismo imparcial que a gente vê numa... Mas Liliane, você é militante, como não ser? E como não tomar posicionamento num momento como esse? Primeiro que eu respondo por mim, não respondo por nenhuma empresa. E hoje eu vejo, inclusive, profissionais que estão se prostituindo intelectualmente porque sabem que estão entregando errado algo que é poderosíssimo, que é a verdadeira informação. Uma manipulação que o Goebbels fazia, que nós falamos há pouco, com o Ricardo Ventura, que, de novo, vai lá assistir a live, e que eles estão aplicando a regra sem exceção, seguindo passo a passo, visando o quê? Derrubar o presidente da República, que, de novo, é perigoso, sim, é perigoso, professor, porque eles são capazes de tudo. Eles são capazes de tudo. E unido à imprensa e unido também ao Congresso, que está esperando, né, a volta daquela política que nós tentamos limpar, inclusive elegendo outros que se mostraram mais do mesmo, mas, de qualquer maneira, não se manifestam, porque é o capital político e eles estão preocupados com a eleição. Pois não. Vamos aproveitar só para englobar também um assunto que está na moda, a gente não falou, a questão das medidas tomadas por governadores e prefeitos para conter o Covid, baseada na decisão do Alexandre de Moraes, que foi referendada, né, pelo plenário. Como é que a gente vê isso? Olha só que coisa interessante. Vamos fazer um passeio pela Constituição. O artigo 5º, inciso 2, diz que a gente não deve fazer nada que a Constituição, nada que o direito, que a lei, né, não proíba ou não determine, e está proibido de fazer o que proíba, ou seja, a gente tem liberdade. O artigo 6º nos dá direito à segurança, direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho, direito ao lazer. O artigo 170, que rege a ordem econômica, estipula lá a busca pelo pleno emprego como um dos princípios de fomento pelo Estado, na economia. Por outro lado, o artigo 22 dá competência ao Congresso Nacional para legislar sobre direito civil, que envolve propriedade, direito do trabalho, direito processual, direito penal, que isso são regras, né, que regulamentam o exercício das liberdades. Tem artigos que falam de competências concorrentes e comuns entre os entes federativos, certo? Competências concorrentes significa o seguinte: em relação à saúde, compete ao governo federal estabelecer regras gerais, né, de prevenção da saúde. Aos governos estaduais e municipais, regulamentações regionais e regulamentações locais, certo? Então, não existe uma hierarquia necessária entre regras federais, estaduais e municipais. Vai preponderar o interesse que está sendo trabalhado, em relação, no caso, por exemplo, da saúde. Pois bem, quando se fala em restrições de liberdade, como está acontecendo agora com essa obrigação de não sair de casa, prendendo as pessoas, isso aí só pode ser determinado por lei. Artigo 5º, inciso 2, certo? Lei de competência de quem? Congresso Nacional, certo? Ou por leis ordinárias, ou propostas de emendas constitucionais que não tendam a suprimir essas liberdades, elas podem restringir, mas não podem suprimir, ou em casos de relevância e urgência, como é o caso da Covid, por medidas provisórias do presidente da República. Que sequer pode dar pitaco, porque o senhor doutor Alexandre de Moraes se antecipou. Ô, doutor Alexandre de Moraes, você quer ser presidente da República? Não, deixa eu conversar aqui. Você é candidata.
O senhor quer ser presidente da República, doutor Alexandre? A gente está vendo isso, as ações do senhor. O senhor está tentando ser presidente da República, não pode, não. O senhor tem que fazer tudo que todo mundo faz. Vai lá, né, se filia um partido. Deixa eu explicar para o senhor. Aí se candidata. Primeiro, o senhor tem que ganhar a simpatia do povo. Primeiro, o senhor tem que ir para a rua. Primeiro, o senhor tem que andar entre nós. Primeiro, vocês têm que fazer, todos vocês, não é só o senhor não, tem um monte de gente aí que ficou com raiva do Bolsonaro, porque achou que, porque era muito amiguinha, né, do Bolsonaro, querido, ia mandar mais do que o Bolsonaro, se lascou, se ferrou, a verdade é essa. E aqueles lá que acharam que, eu sou íntimo do Bolsonaro, chegou lá tentando mandar no Bolsonaro, também todos se lascaram, a verdade é essa, porque tentaram fazer, inclusive, de influência, né, para dizer que era unha e carne, e o Bolsonaro logo já reconheceu os urubus que tinha por perto pela caniça e falou, vocês querem chegar aqui onde eu cheguei? Começa de onde eu cheguei. E nós estamos vendo isso. Ô ministro Alexandre de Moraes, de coração, tá ficando feio demais. Tá ficando feio demais, porque nós não somos operadores do direito. E aí, quando a gente ouve um operador do direito, e aí quando a gente vê alguém que pode nos auxiliar, como é o caso do professor Renato, a gente vê que aquilo que a gente está intuindo, porque a gente tem intuição e porque a gente tem um pouquinho de noção das coisas, a gente vê que se confirma. E aí está ficando escandaloso, está virando um escândalo no Brasil. Qualquer jurista que possa se interessar em saber o que está acontecendo de fato nesse país está se tornando um escândalo. E nós temos muitos que estão calados, mas outros que já estão se manifestando. Então, isso de querer supor que antecipadamente, sem que tenha ocorrido o fato, vocês antecipam para criminalizar o presidente da República, eu entendo como gravíssimo também. E é isso que nós estamos assistindo, que nós estamos vendo. Inclusive tirando a competência, porque agora, professor, estão lá discutindo o dinheirinho que vai sair da onde? Do governo federal. Eles querem o dinheirinho do governo federal, querem esvaziar os cofres, que hoje, eu preciso dizer, o Bolsonaro já avisou, só tem dinheiro para 3 meses. Depois o povo vai viver do quê? De vento? De água? Das regalias? Porque para o funcionalismo público, com todo respeito eu vou falar para cada um de vocês, mas o Alexandre de Moraes é um funcionário público. Para aqueles lá que estão passando essa pandemia com a segurança do seu dinheiro sendo depositado todo mês, a pandemia nem chegou. A verdade é essa, vocês estão com medo só do vírus. O povo está com medo da fome. Além do vírus, o povo está temendo a fome, o desemprego que já está entre nós. O povo está temendo esse socorro que inclusive está chegando aos estados e municípios agora, e sequer nós vamos saber se eles serão destinados de forma correta, porque é um país corrupto. É um país corrupto e que ainda manipula as leis para poder se manter no poder. Desculpa, falei. Se eu for preso, o senhor vai me defender. Em relação, só para complementar, então, o que poderiam fazer governadores e prefeitos para zelar pela saúde? Medidas que não interferissem nas liberdades de ir e vir, nas liberdades de trabalhar, no direito de trabalhar, de empreender, que envolve sustento. Isso é competência da União. Não, mas aí vamos dizer assim para o senhor. Não, aí vai falar assim para você, Renato. Presta atenção, professor. Mas, professor, tem o vírus e o vírus está matando todo mundo. Não é uma questão de vírus, gente, e de escolher entre a vida e a economia. É isso que a gente tem que deixar claro também, viu, professor? Isso aí é uma narrativa infundada. Isso aí são especulações. Se trazem experiências de países diferentes, com cultura diferente, clima diferente, população diferente. E quer se fazer uma analogia. E sem maquiar os números de óbitos de obituário. Não vou nem entrar nesse mérito. Então, assim, são argumentos que não são jurídicos, não são técnicos. Dentro do direito, os governadores podem, por exemplo, obrigar o uso de máscara, não envolve liberdade, são apenas cuidado pessoal, zelo, respeito ao próximo. Medidas desse tipo, investir em hospitais, trabalhos logísticos, não interferir em liberdade, isso aí é abuso de autoridade, dentre outros crimes que os governadores e prefeitos podem incidir, responder por eles. Em relação a outra coisa que você estava falando mesmo, que eu acabei me... Professor, eu fico tão falante aqui que o negócio acelera, né? Não, de dizer isso, porque essas competências estão sendo invadidas e a gente, mesmo aquele que não entende, já está acompanhando, já está vendo que está ficando escancarado. Então, quem quer ser presidente da República, que faça o caminho para se eleger presidente da República, para mandar no país. Sim, assim, eu vejo isso aí vai acabar.
O país não... Isso aí é muito intuitivo. O país não consegue ficar 1, 2 meses do jeito que está. Lembrei. Em relação a essa medida aprovada na Câmara de bilhões, como é que eu vejo isso? Tem um artigo, agora eu não me lembro se está na Constituição, acho que está na Constituição, que o Congresso não pode aprovar despesas, certo, sem apontar a fonte de receita. Não sei se na lei de responsabilidade fiscal. Está, consta pois isso, sim. É simples, aprovou o projeto, o presidente da República faz o veto e faz a justificativa. Onde está a fonte de receita? Caso contrário, o estrago é muito previsível. Dá para pegar os economistas, os especialistas, dá para fazer um relatório bonito do que provavelmente virá a ocorrer, certo? Vamos imaginar que isso não aconteça, que isso vá à votação, leve à votação. O que fazer? Então, tem aí, dentro de uma situação jurídica de normalidade, que é o que a gente não vive, a realidade o nosso Estado de Direito já está subvertido. Nosso regime democrático, ele é utópico. Se a gente for analisar os pilares do que está acontecendo, do regime com base nos fatos atuais. Dentro do regime de normalidade, o presidente da República deveria, sim, impugnar essa lei no Supremo Tribunal Federal, certo? E aguardar o que o Supremo irá fazer. Declarar inconstitucional? Cadê a fonte de receita? Não tem. Do jeito que está, é uma coisa que seria previsível, porque o Congresso violou uma regra legal, porque o dinheiro, ele deve haver uma receita para não forçar a ficar girando lá a maquininha, o que incentiva a inflação, caso o consumo se eleve, mais dinheiro jogado no mercado, certo? O Supremo Tribunal Federal, dentro de uma situação normal, facilmente declararia inconstitucional essa lei, resolveria o problema. A questão ele irá fazê-lo... Mas eles estão se baseando, aí que está, eles estão se baseando exatamente às custas do vírus, porque muitos declararam que estado de emergência no seu estado, né? Que podem fazer uso ao bel prazer mascarado do vírus, e é verdade que eu estou falando aqui, porque senão nós não estaríamos com tantos escândalos de respiradores que custam de 70 a 70, está sendo vendido por R$195 mil. Então, isso sustenta. Então, assim, isso está acontecendo. Essa liberdade de fazer uso agora desse recurso federal se dá em razão do vírus. É por isso que está muito perigoso, porque vão esvaziar os cofres. Isso está acontecendo tudo por causa da decisão inconstitucional do Supremo, que tirou prerrogativas do Congresso e do presidente da República para elaborar medidas que restringam as liberdades de ir e vir, liberdade de trabalho, de empreender. São liberdades trabalhadas, que envolvem propriedade, trabalhadas pelos poderes federais. O Supremo, numa canetada muito mal fundamentada, arbitrária, delegou isso para centenas, milhares de governadores e prefeitos, considerando todos. País afora. Fica uma situação ingovernável. Administrativamente, no âmbito da federação, incontrolável, certo? Então, começou errado lá atrás em função de uma decisão jurídica inválida que gerou uma desordem, uma subversão da ordem social. Certo? É um crime contra a segurança nacional. É um crime, é uma constatação fática, mas passou em branco. Estou falando, esse direito é um direito que não interessa para a narrativa que quer destruir o governo, nem que para isso leve o país a reboque. Certo? É a narrativa que faz com que o direito bom, favorável ao que o Poder Executivo resgate sua independência, jamais seja utilizado. E, paralelamente a isso, tem a questão política por detrás. Volta e meia, quando o presidente da República dá uma declaração mostrando que estamos no limite, que isso não vai mais acontecer, logo no dia seguinte veio uma nota dizendo que os generais, os militares convenceram o presidente que não é bem assim, e o presidente volta atrás. Isso há uma razão de ser. Isso aí é uma técnica de manipulação. Você fragiliza a população, você faz a população ficar desesperançosa,
ficar descrente com a democracia, descrente com seu representante eleito em fazer valer o seu poder para colocar o país realmente no rumo de uma democracia verdadeira. Então, são informaçõezinhas que vão minando as esperanças, vão trabalhando no emocional das pessoas. É uma tática suja de guerrilha, de guerra assimétrica, né? Onde a imprensa tem uma responsabilidade quase que maior de tudo isso. Né? Então, assim, o problema é o composto é muito complicado. O composto é muito complicado. Mas podemos ter esperança? Eu não quero dormir, eu não quero ter insônia hoje, não. Olha, o senhor está aqui para cuidar do nosso sono, para quem está me assistindo agora, 23 horas e 55 minutos. Hoje eu abri 2 lives, uma atrás da outra, porque se faz urgente, e assim o será se o professor sempre nos atender, porque nós precisamos estar embasados juridicamente, e que essa live chegue ao presidente. Olha, presidente, eu preciso de boas assessoras, presidente. Eu falei na live de ontem. Se vai acabar rápido, depende exclusivamente do presidente da República. Exclusivamente do presidente da República. Entendeu? Depende dele, o direito está do lado dele. O grande problema é a narrativa contrária que envolve vários, eu chamo especialistas, entre aspas, que jogam contra, que fazem de tudo para defender os vencidos na democracia em 2018. Perfeito. Eles endossam a ditadura do politicamente correto. É uma ditadura do politicamente correto, moral e jurídica. Jurídica em cima de falácias doutrinárias incontestáveis que servem de premissas para tudo ocorrer sob o comando do Supremo Tribunal Federal. E moral vai a reboque. O judiciário, os juízes de primeira instância, de instâncias inferiores, eu não vejo eles como responsáveis. Eles apenas seguem os exemplos da cúpula. As recomendações, quase ordens do CNJ, que é um conselho que praticamente colocou o judiciário no cabresto. Olha, de tão lúcido que é o presidente da República, eu fico olhando, a gente vê num bando de gente que articula e dá nó em texto, dá nó em interpretação. E não é de agora, não, porque a gente está acompanhando na Constituição desde sempre, inclusive dentro do STF. Nós queremos sentir orgulho, eu não canso de dizer isso, mas está impossível. É agora, então, mais do que nunca. Está impossível, professor. Aí nós vamos para a rua, nós somos, como é que é? Nós somos aqueles que estamos fazendo atos inconstitucionais e, olha, de novo, não sou a favor da violência, não sou a favor de palavra com palavrão, usar palavrão, nada disso. E, aliás, de todas as manifestações que eu participei, foram todas com ordem, decência e muita indignação e sangue nos olhos, porque o povo é trabalhador, o povo precisa trabalhar e sabe o que está esperando a gente ali na esquina. Vou repetir, desemprego, fome, balbúrdia, desordem. Porque, como diz o presidente, ele repete isso a todo momento, casa que falta pão, todos gritam e ninguém tem razão. Porque a gente perde a razão diante da fome. Eu vejo isso como falta consciência, né, para os ministros do Supremo, para os congressistas, consciência. Enxergar a vida de uma forma mais ampla. A sensação que é passada é que é poder pelo poder, interesses inconfessáveis por interesses inconfessáveis. O resto é secundário. O direito serve como verniz, a manipulação jurídica serve como verniz para avalizar uma política, avalizar uma politicagem. É a sensação que passa. As pessoas de bem sabem mais ou menos o que acontece. A questão é, isso tem jeito? Tem, pelas regras. Pelas regras aplicadas, invocadas pelo poder que está sendo usurpado. No caso, o Poder Executivo, que é chefe das Forças Armadas Supremo, que é chefe da Polícia Federal. Eu sempre digo, o Poder Judiciário, ele só tem força por causa da polícia. A polícia que comanda as suas ordens, que dá vazão às suas ordens, quando são ordens coercitivas. Ordens ilegais servem também para juízes. Vou repetir, cidadãos comuns
né, cidadãos que não sejam chefes de poder devem recorrer de ordens ilegais de juízes. Isso aí é implícito a um sistema, a um Estado de direito. Senão vira desordem, vira baderna, é a lei do mais forte, é a vingança privada que é crime, né? O chefe de poder, ele tem obrigação não só de não cumprir, como de ordenar que toda sua cadeia hierárquica inferior não cumpra ilegalidades do judiciário. Caso contrário, é isso, ele vai ser cada vez mais invadido em suas prerrogativas e aquele crime lá do artigo 18, de impedir o exercício das liberdades, né, dos poderes da União, dos Estados, estará sendo configurado. É o que está acontecendo. Nem renomear um chefe da ABIN que saiu porque ele foi impedido de exercer a prerrogativa de indicar o diretor-geral da Polícia Federal, ele está podendo agora. A afronta maior, particularmente, é difícil de imaginar. Presidente, o povo está com o senhor. Esqueça disso, presidente, o povo está com o senhor. E quando a gente tem a informação correta, mais ainda entendemos que escolhemos o lado certo. O povo está com o senhor. Professor, muito obrigada. Já chegamos à meia-noite, uma hora de live de pura sabedoria e aprendizado. Quero dizer aqui que, em momento algum, desrespeitamos quem quer que seja, ministros e o próprio Moro. O que eu vejo no Moro é que eu já disse e repito, eu vejo uma pessoa que não sabe sequer cumprir hierarquia e que entrou no momento, saiu no momento impróprio, né? Porque foi contrariado, porque estava tirando lá o seu pupilo. É isso, essa é a leitura que a gente faz de toda essa desordem que está acontecendo e porque está em curso, sim, o desejo que o presidente Bolsonaro desista, porque eu já ouço isso, viu, professor? Ele tem que renunciar, ele vai renunciar. Coitadinho, vocês podem dormir, acordar e ter o pesadelo, porque a depender de nós aqui estaremos juntos com esse governo, com certeza, porque somos todos pelo Brasil, e é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigada, professor. Deixa eu falar das suas redes sociais, corram lá, vamos seguir, vamos dar apoio ao professor nas suas redes sociais, Instagram RRG2207. YouTube e Facebook, a Unidade do Direito em Foco. Por que a unidade? É isso que eu estou tentando demonstrar para vocês com a argumentação. Você tem que ligar as pontas soltas do direito e construir uma narrativa inquebrantável. Perfeito. Eu não vejo problema em ser voz isolada, mas eu tenho muita convicção de que, para quebrar a coerência do que eu estou falando, não é qualquer especialistas, entre aspas. Perfeito. Percebe a lógica? Lógica e a sutileza das suas palavras, que são perfeitas nesse momento. O livro. Conscientização Jurídica e Política, que você precisa saber para não ser manipulado por especialistas. São em torno de 80 artigos, temas polemicíssimos, com abordagens originais. De direito tem, de política tem abordagens de temas que não foram do direito, como a Anitta. O que a Anitta, vencedora da Mulher do Ano em 2017, tem para agregar para quem estuda direito? Na época eu fiz, quando a Anitta não aderiu àquela coisa, eu vejo uma infelicidade do ele não, achei uma coisa sem sentido, né? Pois bem, então eu botei uma nota de rodapé que não era... Vale, o conteúdo vale, mas... Foi bom. Desmistificando a falácia da presunção de inocência. Também, todos a gente pode adquirir pela Amazon, não é isso? A Amazon, o e-book está na amazon.com.br, o livro físico na .com, mas os dois têm acesso pelo meu blog, renatorgomes.com/livros. Falou muito rápido. Tem o link Renato. www.renatorgomes.com/livros. RenatoRgomes/livros. Eu vi alguém... renatorgomes.com. Perfeito. /livros. Vamos fazer
Vamos contribuir para as redes do professor crescer e eu peço a sua ajuda aqui também, porque no YouTube estão desinscrevendo os meus inscritos, aqui no Facebook basta que você agora, antes de terminar, vai na página aí, dá a curtida, porque, olha, vocês viram, eu terminei a live com o mestre, né, Ricardo Ventura, eu já entrei em outra live, então você é notificado no mesmo instante. E também no Twitter, Liliane Ventura está no Twitter, professor? Tô, PFN Renato R. Gomes. PFM de neném, PFN Renato R. Gomes. PFN Isso. Renato Gomes. Renato R. Gomes. Pela madrugada, mas faz o Twitter mais fácil, professor. Vou fazer outro. PFN Renato R. Gomes. Liliane Ventura no Twitter também, aguardo todos vocês, porque juntos somos mais fortes e porque você sabe muito bem que sempre eu gosto de encerrar, porque é o que eu acredito, no que eu confio, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom dia, boa noite, boa tarde, eu não sei que momento você está assistindo, muito obrigada pela nossa linda audiência agora. Boa noite, professor, muito obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada a vocês aí que estiveram conosco. Beijo, 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 tchau.